Fala pessoal, múmias de tigres pré-históricos, armaduras romanas antigas, armas milenares inoxidáveis, todo tipo de coisa é encontrado debaixo da terra e da água às vezes. Hoje falaremos sobre os achados acidentais mais impressionantes e outros não tão impressionantes assim. Acredite, até você vai querer arranjar um detector de metais e sair em busca de aventuras. Vamos lá! Há uns anos atrás, um caçador de presas de mamute fazia mais uma expedição pelas antigas cavernas da Sibéria. Ele não encontrou presas, mas encontrou um minúsculo filhote de leão das cavernas. Os cientistas imediatamente começaram a estudar o filhote. Eles deram a ele o fofo nome de Esparta e descobriram que o filhote de leão havia morrido há 22 mil anos. E apesar disso, ele estava incrivelmente bem conservado, com pelo e até com bigodinhos no rosto. Aliás, essa não é a primeira vez que isso acontece. Um pouco antes, em cavernas semelhantes, foi encontrado outro filhote de leão que morreu há cerca de 44 mil anos. Só temos uma pergunta: como isso é possível? Os cientistas dizem que isso se deve ao ambiente frio e abafado da caverna. Por isso que os corpos desses predadores ficam tão bem mumificados. Um funcionário da National Gallery, na Austrália, estava caminhando pelos corredores vazios do museu durante o lockdown. Enquanto isso, estava verificando as telas em busca de rachaduras e irregularidades com uma lanterna. E adivinha? Debaixo de uma pintura famosa do artista Frederick McCubbin, ele de repente encontrou outra pintura. E o mais impressionante é que ela era considerada desaparecida nos últimos 100 anos. Só há um problema: o artista pintou uma nova imagem sobre a antiga, então definitivamente não dará para recuperá-la. Existe uma lenda que diz que, em 1934, o famoso piloto francês René Dreyfus perdeu uma partida de pôquer para um suíço. Como não tinha dinheiro consigo, a solução foi dar o seu incrível Bugatti de 1922 para seu oponente. Alguma coisa acabou dando errado e o carro foi parar no fundo do lago Maggiore, que fica bem na fronteira entre a Itália e a Suíça. Por muito tempo, os moradores locais passaram essa lenda de boca em boca sem acreditar nela de verdade. Até que, em 2009, o lendário carro foi realmente retirado do fundo do lago, e até que não estava tão mal preservado. Um dia, um pescador chinês da cidade de Sunkim saiu na sua navegação de costume pelos arredores da cidade. Mas, em vez de carpas, ele encontrou uma salamandra gigante pesando 50 quilos e com 1,5 metro de comprimento. Esse animal é considerado quase extinto, então a chance de encontrá-lo por aí é de cerca de 1 em 1 milhão. Mas o pescador teve sorte. Segundo os especialistas, o bicho que ele pescou tem pelo menos 200 anos. A salamandra gigante, é claro, foi doada aos cientistas para pesquisa, apesar de que daria para conseguir uma fortuna com ela no mercado negro. Os caçadores ilegais costumam pescar as poucas salamandras restantes porque elas valem muito entre os entusiastas da medicina tradicional. No mundo de hoje, você nunca sabe o que pode se transformar em um meme. Talvez uma foto aleatória na rua, ou até mesmo um achado arqueológico legal. A história é a seguinte: na primavera passada, uns arqueólogos encontraram na China uma máscara extremamente antiga feita de ouro puro. Mas o que há de tão incomum nisso? Bem, dá só uma olhada na forma deste artefato. Os chineses gostaram tanto dela que fizeram todo um desafio no TikTok. Alguns simplesmente experimentaram uma versão virtual da máscara. Alguns adicionaram imagens engraçadas a ela, e outros até cortaram uma máscara de papel. Talvez seja essa a tendência mais diferente que já vimos. Um dia, na longínqua década de 80, um garoto de Chicago chamado Rob Robel deu ao seu amigo um livro sobre tesouros de aniversário. E adivinha? Nele não havia apenas uma história, mas pistas reais para encontrar um tesouro. Os amigos imediatamente começaram a procurar, claro. É difícil acreditar, mas suas expectativas em relação à missão se concretizaram. Depois de resolver todas as pistas, os amigos chegaram ao Grant Park e, após longas tentativas, encontraram uma caixa transparente enterrada. Dentro dela havia um vaso de cerâmica com uma chave. Ela, de acordo com as regras do jogo, deveria ser entregue ao autor do livro, Byron Press. E isso foi o que os amigos fizeram. E em troca eles receberam uma esmeralda de verdade, no valor de cerca de $1.000.
Dá para acreditar que esta locomotiva ficou em um pântano por mais de 100 anos? Isso mesmo, aconteceu na Nova Zelândia. A locomotiva foi posta nos trilhos pela primeira vez em 1885 e fez seu trabalho perfeitamente por várias décadas. E então a Primeira Guerra Mundial começou. Os preços da sucata de metal caíram drasticamente e os trens começaram a ser simplesmente jogados nos rios para que funcionassem como uma espécie de barragem. Foi assim que esse trem ficou nas profundezas do rio por mais de um século e só foi retirado de lá no ano passado. Se uma faca comum ficar parada e sem cuidado por um tempo, ela enferrujará, certo? Mas existem exceções. E que exceções? Na China foi encontrada a afiada espada de Guxian, de cerca de 2.500 anos. Uma análise mais detalhada revelou que ela não tem corrosão, nem manchas mais escuras, ou seja, corta como se tivesse acabado de ser fabricada. Como isso é possível? Sabe-se que essa espada foi forjada em bronze com alto teor de cobre e enxofre e baixo teor de ferro e chumbo. Muito provavelmente foi essa composição secreta que ajudou a arma a permanecer em excelentes condições por milênios. Até recentemente, os cientistas acreditavam que não havia nenhum organismo vivo debaixo do gelo da Antártida. Tudo mudou quando, no início desse ano, um grupo de pesquisadores perfurou um poço em uma geleira e encontrou debaixo dela uma colônia inteira de criaturas vivas não identificadas. São organismos filtrantes, como esponjas e assídias. Os cientistas não sabem como os organismos vivos conseguiram chegar lá e nem do que se alimentam. A Antártica é uma região tão difícil de alcançar que muitos outros achados provavelmente ainda virão de lá. Mas essa descoberta que uma pesquisadora da Nova Zelândia fez, ninguém esperava. Ela estava limpando sua casa na Antártica e de repente encontrou debaixo dos excrementos dos pinguins uma pintura. Ela tinha nada menos que 118 anos e foi feita por um expedicionista britânico. Existe uma grande comunidade de entusiastas em todo o mundo que adoram andar pelos campos com detectores de metais. Você acha que isso é só um bando de pessoas malucas? Bem, um cara da Grã-Bretanha com certeza pode rir na sua cara. Foi assim que ele encontrou enterrado um capacete dos tempos do Império Romano e então o vendeu em um leilão por mais de 2 milhões de libras esterlinas. Portanto, se você está procurando um novo hobby, considere este. Você sabe onde andam os verdadeiros mergulhadores? Bem, em instalações militares abandonadas, por exemplo. Não, sério, isso são os túneis inundados do silo do míssil americano Titan I, localizado no estado de Washington. Durante a Guerra Fria, ele funcionava muito bem e agora se tornou uma espécie de museu submarino. E o mais incrível é que o mergulho aqui é absolutamente legal. Você só precisa pedir uma autorização com a administração local e passar por uma breve instrução antes de mergulhar. Você acha que isso é só um baú enferrujado? Nada disso, isso é uma verdadeira relíquia. Ela foi acidentalmente encontrada por trabalhadores americanos quando desmontavam uma estátua do general Robert Lee em Orlando. Era óbvio que se tratava de uma cápsula do tempo, então os trabalhadores imediatamente a entregaram às autoridades da cidade. Elas então revelaram o conteúdo durante uma cerimônia. Claro, muitos esperavam ver barras de ouro e algo mais de valor dentro dela, mas os ancestrais decidiram colocar documentos comuns da época no baú. Uma edição amarelada de um jornal centenário, documentos históricos e mini bandeiras dos Estados Confederados. E tudo isso em excelentes condições. Há pouco menos de uma década, residentes do Reino Unido e do norte da Europa começaram a encontrar algo estranho nas praias. Placas de borracha exatamente iguais com cerca de um século de idade. Cada uma delas trazia uma palavra misteriosa em letras grandes. Tejiptir não tem nada a ver com Júpiter. Este é o nome de uma aldeia remota na Indonésia. Aliás, é lá que está localizada uma grande fábrica de borracha. E parece que o enigma está resolvido. Os blocos foram produzidos em uma fábrica na Indonésia. Não há nada de paranormal nisso. Mas como essas placas foram parar literalmente em outra parte do planeta, o que aconteceu é que a borracha estava sendo transportada por um navio japonês que afundou durante a Primeira Guerra Mundial. Você está vendo este carro incomum coberto de mexilhões e outras conchas? Acredite ou não, este é um Chevrolet Coupé de 1927 que afundou na Baía Georgiana há quase um século. O carro era de um dos passageiros e estava estacionado bem no convés, onde permanece até hoje. Os mergulhadores conseguiram encontrá-lo recentemente, mas decidiram não trazê-lo para a terra. Parece que ele não está nada mal lá.
Você acha que no Egito os arqueólogos já encontraram tudo o que podia ser encontrado? Nada disso. Por exemplo, alguns anos atrás, na parte oriental do Cairo, essa estátua robusta de um faraó foi desenterrada. Ela pesa 4 toneladas e sua altura é de 8 metros. Os cientistas estão seguros de que a estátua tem cerca de 3.000 anos e retrata Ramsés II, um dos governantes da época. A história do americano Herbert Humphreys, que dedicou toda a sua vida à caça de tesouros. E não simples tesouros, mas aqueles que no passado pertenceram a celebridades e figuras históricas destacadas. Humphrey teve muito sucesso em seu negócio. Por exemplo, uma vez ele foi para as Bahamas e encontrou uma cruz de esmeralda que provavelmente pertenceu à rainha Isabel e afundou no século XVII junto com o galeão espanhol Maravilhas. E o Herbert também achou meia dúzia de barras de ouro e muitas moedas valiosas, só para completar. Todos sabem que, além da Torre Eiffel e da Champs-Élysées, Paris tem atrações muito mais hardcore. Por exemplo, as catacumbas, que são uma rede de túneis subterrâneos. Claro, a maioria delas é fechada ao público. Mas você acha que isso consegue parar alguém? O pessoal que curte aventuras radicais quase que diariamente faz o caminho para esses túneis através de bueiros de esgoto. Mas o que tem para fazer lá? Em 2004, a polícia da capital francesa desvendou esse segredo. Descobriu-se que os parisienses vão para as catacumbas para assistirem filmes independentes em uma tela enorme e fazem festas. Muito francês. Admita, você já sonhou em encontrar uma mensagem em uma garrafa na praia? Certa vez, um casal da Austrália encontrou não apenas uma carta romântica banal, mas um verdadeiro artefato arqueológico. Caminhando pela praia, Kim e Tonya Hillman viram uma garrafa na areia e decidiram pegá-la, para depois usá-la como uma peça de decoração diferente. Quem diria que lá dentro havia uma mensagem em alemão, que foi escrita lá em 1889. Mais tarde, se descobriu que este é o achado mais antigo desse tipo. Bem, na carta, infelizmente, não havia nada de romântico, apenas um documento enfadonho sobre o estudo das ondas do mar. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.